Bem, então hoje vamos estudar esse novo assunto, que é o controle da administração pública. Quando muitas vezes nós nos deparamos com esse termo, né, controle, você pode ter um sentido negativo e um sentido positivo. O que é essa situação de controle? Pode ser efetivamente de uma pessoa estar controlando o outro, pode ser estar manipulando, ou seja, pode estar induzindo ou obrigando que essa pessoa faça coisas contra a sua vontade. Mas esse termo, essa aplicação do termo controle, da palavra controle, não é o nosso caso. O controle aqui é no sentido de fazer uma verificação, de fazer uma fiscalização, ou seja, acompanhar a administração pública a fim de entender se tudo aquilo que a administração pública está fazendo da forma certa ou errada. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês analisassem é que vocês analisassem o termo em si, o termo controle da administração pública. E aí, a ideia que se vem é a ideia de fiscalização, de fazer o acompanhamento, ou seja, depois de você verificar se realmente aquilo que está sendo realizado, o trabalho que está sendo realizado, ele está acontecendo da forma correta ou da forma errada. Então, uma vez que nós vamos entender a aplicação do termo, ou seja, em que sentido a palavra está sendo utilizada, nós vamos ter que rememorar vários assuntos que nós já estudamos nas disciplinas relacionadas à área de estudo do direito do curso de vocês. Nós vamos ter que rememorar alguns assuntos que vocês viram lá, instituições de direito público e privado, outros assuntos que vocês já viram em direito administrativo 1, e aqui nós vamos reforçar quando se trata de controle da administração pública. Eu peço só que, antes de mais nada, você lembrasse daquilo que nós falamos entre a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Lembrando que na Idade Moderna o sistema político que existia então era as monarquias absolutistas. Esse período das monarquias absolutistas, para nós, pessoas integrantes do povo, cidadãos comuns, que não faziam parte daquelas classes privilegiadas, como a família real, como o clero, como a nobreza, nós iríamos sofrer bastante. Por que nós iríamos sofrer bastante? Porque monarquia absolutista, ela é chamada absolutista exatamente porque o rei, ele tinha poderes para fazer o que ele quisesse, inclusive oprimir o povo. E foi exatamente o que muitos reis absolutistas fizeram. Por essa opressão, por esse tratamento desregrado, por toda essa força que foi exercida contra o povo, é que surgiram vários movimentos sociais e políticos que fizeram a transição entre o Estado moderno, ou a Idade Moderna, e a Idade Contemporânea. É só você relembrar a Revolução Inglesa, a Revolução Estadunidense, que é exatamente a independência dos Estados Unidos, e, por fim, a Revolução Francesa. O que acontece na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa, percebe-se a necessidade de você não deixar que uma só pessoa física, ela controlasse todo o poder do Estado. Então, o que foi que se percebeu? O poder tinha que ser garantido, mas o exercício do poder, ele passaria por mudanças. Quais foram as mudanças pensadas? Pensou-se no princípio da separação dos poderes, que na verdade é de organização de funções, onde o exercício do poder soberano é que seria organizado em 3 estruturas: o executivo, o legislativo e o judiciário, que, em regra, seriam independentes,
em condições normais, seriam independentes. Mas, se ocorresse situações anormais, ou seja, se alguma dessas três estruturas ela descambasse ou ela tomasse caminhos errados, as outras estruturas que não estavam errando, elas poderiam agir intervindo na estrutura que estivesse errando, de modo a fazê-la corrigir o seu caminho, ou seja, voltar para o seu caminho normal. Trazendo aqui vocês um exemplo prático. Então, digamos que o Executivo Federal esteja cometendo erros. Então, constitucionalmente, são previstos tanto dispositivos para que o Legislativo quanto o Judiciário, eles possam corrigir o Executivo. Aí, nesse caso, vai ser necessária uma intervenção no Executivo, de modo que ele volte para o caminho correto, tão logo a intervenção coloque o Executivo novamente no caminho correto, a intervenção ou do Judiciário ou do Legislativo cessa. E aí os três caminhos voltam a ser independentes. É aquilo que vocês viram ou estudaram, a harmonia entre os poderes. Porque a harmonia ela é baseada num sistema chamado de sistema de freios e contrapesos, onde só quem pode frear um poder é outro poder. Por isso que toda essa situação ela é prevista constitucionalmente, ou seja, na Constituição dos Estados. Então, o controle ele se dá exatamente dessa forma, que cada um dos poderes ele vai exercer parte do poder, para que você não volte a ter um poder só controlando todo o poder do Estado e daí oprimindo todos os restantes, principalmente o povo. Então, você faz com que eles caminhem em conjunto e que eles se relacionem entre si, de modo que eles estejam se fiscalizando, se vigiando e se limitando mutuamente. Então, vão existir vários tipos de controles. Então, existe o controle que é exercido sobre o Executivo, que nós chamamos de controle da administração. Existe o controle que é exercido sobre o Legislativo, que é o controle do Legislativo, e um controle que é exercido em relação ao Poder Judiciário, que é o controle do Judiciário, é um controle do Poder Judiciário. Então, cada um tem a sua forma de controle. Como nós estamos estudando o direito administrativo, então nós vamos cuidar aqui apenas de estudar o controle da administração pública. Mas vejam bem, o controle da administração pública, embora necessário, desde o momento em que ocorreu a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, os teóricos do direito, os teóricos da teoria do Estado e a comunidade política e acadêmica e jurídica, eles só se atentaram para o controle da administração pública e começaram a estudar, começaram a se debruçar sobre isso no final do século passado. Então, é relativamente novo esse estudo no controle da administração pública. Por quê? Porque até o final do ano passado, quem era encarregado da administração pública tinha muito poder. E, naturalmente, as pessoas tinham esse temor dessas pessoas, principalmente por possíveis represálias. Mas, com a implementação de um sistema democrático e, consequentemente, com vários mecanismos e ferramentas oriundos do sistema democrático ou que foram estabelecidos para reforçar ou para garantir o sistema democrático, a situação ela vai se tornando mais propícia a que esses momentos aconteçam, em que a própria administração pública ela se deixe fiscalizar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, todos nós somos passíveis de erros. Ou seja, em algum momento nós podemos errar. E por isso que nós precisamos ser fiscalizados, para que quando a gente não perceber o erro, um outro ente possa chegar para a gente e nos dar a oportunidade de refazermos, de corrigirmos o nosso erro. O importante é a gente fazer o bem, né? É tanto que a finalidade do Estado é o bem comum. Então, por isso que nós temos que perceber o controle não como sendo um entrave à administração pública,
mas como sendo um mecanismo de aperfeiçoamento, de melhoria da atividade prestada pela administração pública, certo? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Não? Ok. Pode perguntar. Quem queria falar? Ok. Então, continuando aqui a nossa análise, né? Então, vamos perceber esse controle da administração pública. E a primeira situação que eu chamo a atenção de vocês é exatamente para o Estado, né? Então, a administração pública seria o executivo de um determinado Estado, ela vai ser diferente num Estado unitário de um Estado federal. Por quê? O Estado unitário, o nome já está dizendo, você só tem uma única estrutura. Então, como você só tem uma única estrutura, essa estrutura, ela, consequentemente, vai ser mais fácil de você vislumbrá-la, de você poder acompanhá-la. E, consequentemente, ela vai ter menos gente trabalhando dentro dessa estrutura. Ao passo que, quando você tem um Estado federal, você tem um Estado com dimensões muito maiores. Então, se as dimensões são maiores, você vai ter mais estruturas. Com mais estruturas, você vai ter mais gente. Então, você tem uma diferenciação. Por isso que o controle da administração pública, que é feito no Estado unitário e no Estado federal, são diferentes. Em regra, no Estado unitário, como você pode ter um acompanhamento mais próximo, é, teoricamente, uma situação em que esse controle ele pode ser feito de uma forma mais proveitosa, mais proativa. E nos estados federais são mais complicados, por quê? Porque até para você fazer esse controle, você vai ter que fazer deslocamento dessas equipes que vão fazer o controle ou que vão fazer as verificações, então se torna um pouquinho mais complicado, porque vai ter óbices, vai ter obstáculos a que sejam feitos esses controles. Então, por isso que no estado unitário seria exatamente os melhores tipos de controles. Mas, como eu falei para vocês, o regime político também importa. Por quê? Se o regime for democrático, o controle ele pode, o próprio governante ele tem que propiciar que essas estruturas de controle exerçam seus papéis. Se, contudo, o Estado ele é populista, ou seja, é um Estado que se diz democrático, mas quando você vai analisar a estrutura de fato, ela, na verdade, é uma estrutura autoritária, é uma estrutura ditatorial. Então, nesses estados, você não vai conseguir fazer esse controle direito. Ou esse controle, ele vai existir, mas ele vai ser um controle meramente formal. O que significa que ele vai ser um controle meramente formal? É porque, infelizmente, as pessoas que vão compor esse controle não vão ter voz ativa e nem vão ter condições de atuar. Então, essas pessoas elas acabam figurando nesses órgãos de controle, mas elas não exercem efetivamente o controle. Elas acabam fazendo simplesmente um papel, ou seja, é um papel decorativo. Ela vai lá para assinar os papéis e dizer que está tudo bem. Mas, na verdade, quem for fiscalizar vai perceber que não está nada bem, né? Ou seja, que aquilo ali que está sendo documentado não é exatamente aquilo que está acontecendo na realidade. Já num país democrático, o governante ele tem que deixar que essas instâncias, que essas instituições, elas façam o seu papel. Por quê? Porque se ele não deixar, tem outras instituições fortes para cobrar do governante, para exigir do governante a elaboração ou o respeito àquela determinada situação. Exemplo, né? Isso daí eu acho que vocês verificam muito agora, principalmente nesse período agora, de troca de mandatos, né? Ou que encerra um mandato e inicia outro. Quando você vê, geralmente, um candidato de oposição assumindo a prefeitura, o que é que acontece? Geralmente o candidato derrotado não paga as contas, né?
Então, não paga servidor e não paga determinados contratos ou não paga parcelas de contratos. E aí, o que acontece? Esses servidores, esses funcionários e esses prestadores de serviço vão exigir do novo prefeito. Só que qual é a desculpa do novo prefeito? Não, isso daí é da administração passada. Não vou pagar, não. Isso está certo? Não. Porque a partir do momento que foi feito um contrato e foi feita a documentação demonstrando que o contrato efetivamente foi, que o serviço foi efetivamente prestado, que as pessoas trabalharam ou prestaram seus serviços, elas têm que ser pagas. E aí, quando o prefeito, ele muitas vezes diz que não vai pagar, o que é que essas pessoas hoje em dia fazem? Vão ao Ministério Público e o Ministério Público chama o prefeito para mostrar a documentação. Por quê? Porque quando o prefeito ele negocia com o cidadão não tem poder sobre o prefeito. Mas quando o prefeito ele negocia ou ele vai conversar com o promotor ou promotora, já é diferente. Por quê? Porque o prefeito ele já tem um certo temor, porque ele sabe que se ele for lá e ele realmente não tiver como explicar aquelas situações que o promotor ou a promotora apresentar, ele vai ter que se responsabilizar. Porque se ele não se responsabilizar, ele pode sofrer processos na justiça. Então você percebe uma mudança. O prefeito muitas vezes desconsidera o cidadão comum e em relação ao promotor ou ao juiz, à determinação judicial, ele vai ter um temor. Por quê? Porque ele vai ser chamado à atenção e ele pode, inclusive, arcar com responsabilidades. Responsabilidades essas que podem ser responsabilidade civil, pagar, responsabilidade penal, até incorrer em algum crime se ele não obedecer ao promotor ou ao juiz. Responsabilidade política, pode ficar sem mandato por ele ter feito a improbidade administrativa. E ele pode também ter a responsabilidade administrativa, ele pode ter até o seu cargo cassado. Então, por essas circunstâncias, você percebe que, dentro de regimes democráticos, é mais fácil ocorrer o controle da administração pública. Nos regimes despóticos, ditatoriais ou populistas, acaba fazendo essa atividade, mas essa atividade é meramente formal. Por quê? Porque não é feito essa atividade na prática. Até porque o governante ele não tem esse interesse de efetivamente demonstrar o que está sendo feito com a população. Então, por isso que, dependendo do regime político, dependendo da forma de Estado, você pode ter uma diferenciação em relação ao controle que é exercido diante da administração pública. Entendido isso, a gente tem que sempre também entender outra coisa. Via de regra, a maior pessoa jurídica que você encontra em qualquer Estado é exatamente quem? O próprio Estado. Certo? Então, a principal pessoa jurídica, ou a maior pessoa jurídica que você encontra dentro do Estado, é o próprio Estado, a administração pública, né? Se vocês forem perceber, você pode analisar o seu município. Analise seu município. Você vai verificar que no seu município tem várias empresas. Pode até ter empresas grandes, gigantescas. Mas por mais que as empresas sejam grandes, você vai ver que geralmente o município é maior. Por que o município é maior? O município tem que ter uma secretaria de educação, tem que ter professores. E os professores ficam só na sede? Não, você tem que ter professores em todos os distritos, em todos os locais. Então, além de você ter professor, você tem que ter um professor, você tem que ter motorista de ônibus para levar e trazer no transporte escolar as crianças. Você tem que ter auxiliar de serviços gerais, merendeiro, então técnicos administrativos. Você tem uma enormidade de cargos dentro da educação. Na saúde, é outra enormidade de cargos. E depois em cada uma das esferas. Quando você vai contar todos os cargos que existem dentro da administração pública, ou todos os postos de trabalho, sejam servidores concursados, servidores comissionados, sejam funcionários públicos, sejam seletivos dentro da administração pública. Então, quando você analisa todas essas pessoas, você percebe que a maior pessoa jurídica, aquela que tem maior número de pessoas, que geralmente movimenta mais dinheiro dentro do município, é exatamente quem? O próprio município. A mesma coisa você vai conseguir constatar em relação ao Estado, em relação ao governo federal. Então, via de regra,
Essas administrações, elas são gigantescas. Por quê? Porque elas têm uma enormidade de atribuições, de competências que precisam ser realizadas. Então, ela precisa de muita gente. Então, as estruturas, elas são gigantescas. Sendo que essas estruturas, elas não são como as outras. Por quê? Todas as outras, você tem que elas vão ter o poder, geralmente o poder, prestígio político, ou você vai ter o prestígio econômico, mas somente o Estado, ele tem um diferencial. Qual é o diferencial do Estado? Ele tem a soberania. E nós precisamos lembrar que a soberania, no aspecto interno, é o poder de império. Só para que vocês entendam. E o que é que essa soberania, ou esse poder de império, ele interfere? Vamos aqui só fazer aqui uma análise, tá certo? Então, vamos pensar numa empresa grande, a Coca-Cola. Ok, vamos pensar na Coca-Cola. Por que eu estou colocando a Coca-Cola? Porque se você for colocar notebook, smartphone, nem todo mundo tem condição de comprar. Se você for colocar carro, uma empresa de carro, nem todo mundo tem condição de comprar. Então, a Coca-Cola, como é um bem que ela é cara para esse tipo de bem, frente a outros bens, ou seja, em relação a outros refrigerantes, a Coca-Cola é cara. Mas qualquer pessoa, um dia ou outro, pode comprar uma Coca-Cola. Então, é um bem que pode ser que é acessível até as classes mais baixas, até as pessoas que têm menos condições. Então, se você quiser, digamos que num dia você está muito feliz, esse dia é especial, eu quero fazer uma refeição especial. E aí você nessa refeição especial, você pode comprar uma Coca-Cola para tomar? Pode. Mas perceba que a Coca-Cola ela não te obriga a tomar o refrigerante dela. É a marca, é o sabor, então tem alguma coisa, o marketing, que te chama para que você beba a Coca-Cola. Mas você bebe a Coca-Cola voluntariamente. É porque você quer, ninguém te obriga. Eu conheço várias pessoas que hoje em dia decidiram não tomar mais refrigerantes. Ok. Então, não importa o que a Coca-Cola faça, eles não tomam mais Coca-Cola. Não importa o que outras marcas de refrigerante façam. Essas pessoas não tomam mais refrigerante. Então, perceba que as empresas, elas têm um poderio econômico muito grande, elas podem interferir em questões políticas, elas podem interferir em questões sociais, mas o poder que elas têm é o poder de convencimento. Elas não obrigam ninguém a nada. Por isso que eu coloquei uma empresa grande cujo produto ele pudesse ser acessível a todos. Não estou dizendo que todo mundo bebe Coca-Cola todo dia, mas as pessoas de vez em quando podem comprar uma Coca-Cola. E todo mundo tem essa possibilidade, mesmo as pessoas menos abastadas. Ok. Por outro lado, vamos analisar o Estado. O Estado ele age de maneira diferente. Ele não precisa convencer ninguém. Por quê? Porque ele é o Estado. Então, uma vez que o Estado baixa uma determinação, eu tenho que cumprir. Eu não consigo fugir da determinação do Estado. Então, percebam, hoje em dia, nem todo mundo gosta de usar máscaras. Mas quando você sair à rua, você precisa usar máscaras? Precisa. Por quê? Foi feita uma legislação no Congresso Nacional e essa legislação que tramitou no Congresso Nacional foi aprovada, ela determinou que, em tempos de pandemia do coronavírus, a obrigatoriedade de usar máscara. Então, tanto as pessoas que concordam com a utilização das máscaras, quanto as pessoas que não concordam com a utilização das máscaras, quando essas pessoas saírem à rua, o que é que elas têm que fazer? Elas têm que usar máscaras. Simples assim. Eu gosto ou não, eu tenho que fazer. Por quê? Porque o Estado ele impõe, ele manda e todos têm que obedecer. Exatamente por conta da soberania e por conta do seu aspecto interno, que é o poder de império. Então, o Estado manda, todos obedecem. Então, como o Estado é gigantesco, e por ser gigantesco,
ele pode errar, porque ele vai fazer muita atividade. Então, provavelmente algum vai dar errado, ou tem a tendência de dar errado. E segundo, como as pessoas que exercem o Estado, elas exercem um poder também gigantesco, muitas vezes as pessoas, elas não percebem isso. Então, digamos, os fiscais, digamos que um fiscal. O fiscal pode um dia fazer a fiscalização de um comerciante, que esse comerciante, ele é um enganador, ele é um malandro, ele é uma pessoa que quer enganar as pessoas, pode. Mas também, o mesmo fiscal, ele pode encontrar um comerciante decente, correto, honesto? Pode. Ele pode ter tanto encontrar uma coisa, como ele pode encontrar outra. Então, sendo assim, ele pode a todos tratar como se todos fossem desonestos? Não. Como todos fossem enganá-lo? Não. Ele tem que achar um meio termo, ou ele tem que achar meios para que ele analise cada situação. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa pode estar chateada, às vezes a pessoa pode estar passando por um período ruim, e aí o que acontece? Ele trata mal as pessoas. Isso justifica? Pode até justificar, mas não quer dizer que o ato dele foi correto. Então, se essa pessoa que se sentiu tratada de maneira errada pelo servidor público, ela depois pode representar contra esse servidor público, sem problema algum. E aí cabe ao servidor público apresentar suas razões e depois a pessoa responsável pela apuração daquela infração achar se realmente a situação ela era devida ou não era devida, ou seja, se ela poderia acontecer ou não poderia acontecer. Então, por isso que você vê que esse controle da administração ele tem que acontecer. Por quê? Porque nós somos humanos e como seres humanos nós podemos errar. Então, se existem mecanismos para mostrar para a administração pública ou para as pessoas que exercem a administração pública, que agem em nome da administração pública, que eles erraram, é mais fácil delas perceberem. E o ideal seria que essas pessoas, elas refizessem os seus atos, que elas revissem os seus atos. Vocês estão conseguindo compreender a necessidade do controle da administração pública? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim, professor. Pode falar. Quem queria perguntar? Não? Não era pergunta, era confirmação de que estava perguntando se estamos a compreender. Ah, tá ok, tá certo. Então, feita toda essa introdução a respeito do controle da administração pública, então nós percebemos que o controle da administração pública, hoje em dia, ele é necessário. Ele é necessário para quê? Para tentar fazer com que as atividades da administração pública tenham o mínimo de erros possíveis. E se houver erros, eles possam ser consertados. Então, hoje, o intuito é esse. E não deixar que nenhum agente da administração pública ou algum gestor público ele venha a se arvorar e comece a fazer além, comece a atuar, comece a agir além dos limites legais, os limites impostos, tanto pela Constituição quanto pelo ordenamento jurídico. Então, entendida essa necessidade da administração pública, agora a gente vai ver como essa administração pública ela é exercida. Primeiro, que nós temos que estudar exatamente o seu conceito. E aqui, nós sugerimos a vocês que vocês peguem o conceito de qualquer doutrinador. Não tem problema para a gente. Agora, o que nós queríamos que vocês percebessem é que qualquer conceito, ele tem que ter pelo menos 3 pontos básicos. Ou ele tem que englobar 3 pontos básicos, certo? Que nós reputamos como sendo principais. Primeiro é que o controle ele é uma forma de fiscalização do exercício do poder. Que poder é esse? É o poder soberano. E como esse poder soberano é um poder gigantesco,
ele tem que ser fiscalizado. Porque se ele não for fiscalizado, ele acaba sendo utilizado de maneira errada. Como? Ou exorbitando o limite que foi estabelecido, e aí se torna um abuso de poder, ou agindo fora daquilo para o qual ele foi concebido. Ou seja, ele ultrapassa a lei, aí ele se transforma em um abuso de poder. Então, essa fiscalização, o que ela visa é exatamente isso: acabar ou com o abuso de poder ou com a arbitrariedade. Então, por isso que o poder precisa ser fiscalizado. O segundo ponto que vocês precisam perceber. Então, se você tem uma necessidade de controle, esse controle tem que ser um controle especializado. Ou seja, esse controle ele tem que ser bem montado, ele tem que ser bem organizado. Para que esse controle ele seja bem montado, ele seja bem organizado, então ele vai ter um sistema de organização. Então, esse controle, como ele é uma forma de fiscalização, ele vai ter um sistema de organização. Ou seja, você vai entender quem vai fazer esse controle, quais são os meios que ele tem, para que ele vai fazer, que período ele pode fazer. Então, você vai começar a perceber que vão existir regras para o exercício desse controle também, para que ele também não desnature, para que ele também não deturpe, ou para que ele também não extrapole os limites que são limites razoáveis, proporcionais. O terceiro ponto, que esse controle ele não pode ser feito de qualquer maneira. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que, para ser feito o controle, você tem que ter parâmetros. E esses parâmetros, ou também nós poderíamos chamar de critérios, eles têm que ser objetivos. Eles não podem ser subjetivos. E o que é que significa isso? Que esses critérios eles têm que ser objetivos. É que a forma de avaliação ela possa ser feita por qualquer pessoa. Não seja subjetivo. Subjetivo em que sentido? Ah, você aqui vai analisar as pessoas que você gosta, você vai autorizar. As pessoas que você não gosta, você vai desautorizar. Isso é um critério subjetivo. Então, no critério objetivo, você tem um critério que você pode aplicar para qualquer pessoa, independentemente de qualquer circunstância pessoal. Exemplo. Para se matricular na Unilab, ou você passou no processo seletivo, ou você passou no Enem, e tem lá uma nota de corte, não é verdade? Então, se você entrou nos requisitos, você entra. Se você não entrou nos requisitos, você não pode entrar. Por isso que é um critério objetivo, onde você consegue avaliar a todos. Você quer se matricular na Unilab? Então, ou faça o processo seletivo, ou faça o Enem. Se é brasileiro, faz o Enem. Se é estrangeiro, faz o processo seletivo. Quem chegar dentro dos critérios que foram estabelecidos, quem satisfizer os critérios que foram estabelecidos, passa. E aí tem direito à matrícula. Então você tem como avaliar. Ah, a nota você precisa tirar 7. Se a pessoa tirou 6,5, já não pode. Mas você tem um critério, e aí não depende do observador, não depende da pessoa que está exercendo o controle, achar, não, eu acho que 6,5 aqui vale 7. Não, ou ele tira 7 acima, ou ele não tira. Quem tirou 6,5, 6, 5,5, 5, ou qualquer outra nota abaixo, não pode ingressar. E aí, além de você ter critérios objetivos, por que muitas vezes as pessoas, elas deixam de fazer algumas coisas? Porque elas têm medo das sanções. Então, estabelece critérios objetivos e já faz a previsão de sanções para o descumprimento desses critérios. Para exatamente o quê? Gerar nas pessoas o receio de transgredir o critério que foi estabelecido. Então, você precisa que o seu conceito de controle ele tenha esses 3 pontos importantes. Porque se ele contiver esses 3 pontos importantes, ele é um bom conceito. Alguma dúvida até aqui sobre o conceito de controle da administração pública? Para ajudá-los, tá certo? A entender. Esse controle da administração pública, muitas vezes você vai tentar quebrar a cabeça
e achar que o controle da administração pública ele só pode ser feito por uma estrutura ou um órgão. Não. O controle da administração pública ele pode ser feito de diversas formas. Então, o próprio Poder Executivo, ele pode ter uma estrutura de controle? Pode. As chamadas auditorias internas, as controladorias, elas são órgãos de controle interno. Mas, além dessas estruturas dentro do próprio Poder Executivo, você pode ter controle da administração pública nos outros poderes? Pode. O Poder Legislativo, por sua vez, ele tem duas formas de controle da administração pública. A primeira é uma fiscalização técnica, orçamentária, contábil e operacional. Ou seja, é aquela que analisa os documentos apresentados pelo Poder Executivo. Esses documentos são avaliados pelo Legislativo, mas quem faz a fiscalização são os famosos tribunais de contas. Então, a primeira fiscalização, que é a fiscalização mais técnica da documentação apresentada pelo Executivo, essa documentação tem que ser entregue ao Legislativo. E quem faz análise são os tribunais de contas dessa documentação. Então, já é um tipo de controle. O Legislativo ele tem um segundo tipo de controle, que são exatamente as famosas CPIs, né? Ou as comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito, elas vão agir sempre que houver uma denúncia, ou seja, tiver algum sinal de irregularidade. Claro que obedeça aos critérios estabelecidos dentro da Constituição, porque quem definiu os critérios para a criação de comissões parlamentares de inquérito foi exatamente a Constituição Federal de 1988, certo? Então, quem vai definir os critérios foi exatamente o Constituinte na Constituição de 88. Mas quem vai realizar essas CPIs são exatamente os legisladores. Sendo que os legisladores federais, eles podem fazer CPIs dos problemas que ocorreram a nível federal, pode até ter relação com estados ou com municípios, mas principalmente ocorreu algum problema a nível federal. Os legisladores estaduais dos estados, que pode ter até alguma interferência nos municípios, e os municipais somente a nível municipal. Eles não podem se relacionar ou tomar conta ou se reportar a questões estaduais nem federais. Os municípios só cuidam dos municípios, tá certo? Além do legislativo, você tem o judiciário, porque no judiciário, qualquer pessoa que se sentir lesada pode levar algum ato administrativo a ser questionado e revisto a nível judiciário, sem problema nenhum. Então, a própria atuação do judiciário já possibilita a revisão, esse controle da administração pública. E, por fim, o cidadão. O próprio cidadão, ele pode fazer, hoje em dia, esse controle através da transparência, né? Através do princípio da transparência. Só lembrando que no Brasil, geralmente quando se fala em transparência, é quando você envolver documentos contábeis, documentos técnicos do Estado. Orçamento, contabilidade, parte operacional, parte técnica, você chama de transparência. Se você quer dados, é a lei de acesso à informação. Se você quer informações, se você quer dados, aí você tem outra lei, que é a lei de acesso à informação. Hoje em dia, como pelo princípio da transparência tem as duas coisas, o cidadão ele tem hoje várias ferramentas e vários mecanismos para ele também poder exercer esse controle. Então, muitas vezes, quando você estiver reclamando do Estado, que ninguém faz nada, perceba que realmente tem estruturas que têm que fazer essas verificações. Você vê aí os tribunais de contas, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, mas você não pode deixar de atentar que você também, hoje em dia, como nós estamos com uma Constituição cidadã, você também tem atividades que você pode realizar. Não esqueça disso. Você está falando mal dos
outros, você também está falando mal de si, porque são omissos. Certo? Bem, então, visto essa introdução sobre o controle da administração pública, esse conceito, o que é que um bom conceito de administração pública precisa ter, nós vamos analisar agora as espécies, né, do controle da administração pública. Então, o primeiro critério de estabelecimento das espécies de controle foi exatamente quanto à extensão do controle. Então, você pode ter um controle interno ou um controle externo. O que é o controle interno? É o controle que é feito dentro do próprio poder. Ou seja, a entidade ou o órgão responsável pelo controle, pela fiscalização, ele está dentro da própria administração pública. Aí é o controle interno. Inclusive, esse controle interno ele pode ser exercido de forma integrada com outros poderes, né? Ou entre os poderes. Perceba também, e aqui eu queria a atenção de vocês, porque geralmente quem faz o controle interno, ele adquire uma responsabilidade chamada de responsabilidade solidária. Então, o que é isso? Para tentar inibir que as pessoas que fazem parte de controladorias, de controle interno, de auditorias, elas cometam o mesmo erro. Então, hoje em dia, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, quem exerce o controle, ele assume uma responsabilidade solidária. O que é que significa isso? Assume uma responsabilidade solidária. Quer dizer que, se você constatar o erro e você não reportar o erro, você incorre no mesmo erro. Você vai responder no mesmo erro junto com os outros. Então, por isso, muito cuidado se você for assumir alguma atividade de controle interno. Por quê? Porque você pode se complicar. Porque se você não tiver efetivamente autonomia para falar, para defender o seu posicionamento, é melhor que você nem participe. Por quê? Porque senão você pode se complicar, porque você acaba adquirindo essa responsabilidade solidária também. E o outro tipo de controle é o controle externo. O controle externo são feitos por outros órgãos ou entidades que não fazem parte da administração pública. Então, pode vir do legislativo ou do judiciário, até mesmo do Ministério Público, né? Eu queria só chamar a atenção aqui de vocês que esse controle externo também ele pode ser um controle externo popular, ou seja, aquele que é exercido pelo cidadão. Ele também pode ser esse externo popular. E hoje em dia você tem, dentro da própria Constituição brasileira, você tem vários mecanismos que estabelecem esse controle externo popular. Então, por isso que hoje em dia, no Brasil, nós temos esses três tipos de controle, né? Interno, externo e o externo popular, que é aquele que é exercido pelo cidadão. O outro critério de classificação é quanto ao momento em que se efetua o controle, né? Então, quanto ao momento em que se efetua o controle, esse controle ele pode ser prévio ou preventivo. O que é o controle prévio ou preventivo? É o controle que é exercido antes da ocorrência do ato, ou antes da consumação daquele ato administrativo. Exemplo, as agências reguladoras, como elas são autarquias especiais, a direção delas, ela tem que ser indicada pelo presidente da República e aprovadas pelo Congresso Nacional. Mas perante o Congresso, quem é que faz essa averiguação? Se aquele diretor que foi indicado para uma agência reguladora, ele realmente preenche os critérios, ele realmente é uma escolha, ele foi uma escolha correta. Quem faz essa verificação para o Congresso Nacional é exatamente o Senado Federal. Então, é o Senado que faz a sabatina. Então, o presidente da República, ele indica o diretor, mas esse diretor ele tem que passar por uma sabatina do Senado Federal para que ele seja aprovado. Então, se ele for aprovado, ele vai tomar posse. Se ele não for aprovado, aquela indicação ali é desconsiderada e o presidente da República ele tem que indicar uma outra pessoa.
Então, essas sabatinas são um tipo de controle prévio ou preventivo. A mesma sabatina acontece para os ministros do Supremo Tribunal Federal, para os diretores e o presidente do Banco Central. Então, essas sabatinas, essas verificações antes que a pessoa tome posse, podem ser consideradas como controle prévio ou preventivo. Mas o controle ele pode ser concomitante. E o que é que significa o controle ser concomitante? Ele é feito no mesmo momento em que o ato ele é realizado. Isso daí geralmente acontece com aqueles contratos que eles têm uma certa periodicidade. Digamos, você tem um contrato de merenda escolar. Geralmente o contrato de merenda escolar ele é anual. Então, durante o ano, a empresa que foi contratada para a merenda escolar, ela vai ter que fazer a entrega dos produtos alimentícios durante todo o ano. Digamos que sejam previstas 4 entregas. Uma entrega a cada 3 meses. Na verdade, cada estrutura administrativa estabelece, né? Então, a cada 2 meses. Digamos que a primeira entrega ocorre correto, a segunda entrega ocorre errado. Por quê? Porque o produto que foi aceito, que foi apresentado durante a licitação, não é o mesmo que está sendo entregue. É um de qualidade inferior. Então, se o responsável pelo almoxarifado, ou a pessoa responsável por receber aquele material, ele constata que o material que está sendo entregue não é o mesmo daquele que foi escolhido no momento da licitação, ele pode recusar o recebimento. Então, quando o chefe do almoxarifado, a pessoa responsável por receber os produtos, ele verifica que os produtos estão errados e ele nega o recebimento, isso daí é um controle concomitante. Por quê? Se o produto não é o mesmo daquele que foi contratado e definido na licitação, ele pode negar. Ele tem todo o direito de negar. E aí a empresa, ela tem que, em tempo hábil, previsto também no contrato que foi firmado, trocar os produtos e colocar os produtos que foram decididos anteriormente. Ah, professor, e se for na quarta, ele tem que aceitar? Não, em qualquer uma das entregas. Se ele entregar um produto diverso ou em quantidade diversa daquela que foi estabelecido no contrato, estabelecido lá na licitação, ele pode negar. Então, isso daí é uma espécie de controle concomitante, porque o ato está acontecendo, ele ainda não finalizou. E aí, enquanto ele está acontecendo, você está fazendo a verificação. E nós somos humanos, né? Como nós somos humanos, então, alguma coisa pode escapar à nossa atividade? Pode. A gente pode se equivocar, pode errar, efetivamente, pode esquecer. Então, nós somos humanos, então, todos nós somos passíveis de erro. Então, se antes do ato ou durante o ato eu não conseguir perceber o erro, ou a administração pública não conseguir perceber o erro, ele pode ser percebido a posterior. Ou seja, e o controle, quando ele é feito depois de ocorrido o ato, ele é chamado de controle posterior ou corretivo. Então, o momento do controle ele pode ser antes do ato ser consumado, durante o momento que o ato está sendo realizado ou depois, a qualquer momento, né? Existiria aí só um prazo aí de 5 anos para que esse ato fosse revisto, porque depois de 5 anos também pode ficar para sempre nessa insegurança jurídica. Então, por isso que para ter uma certa segurança jurídica, você coloca 5 anos para que o ato seja revisto, tá certo? E o controle posterior ou corretivo, ele tem por objetivo a revisão de atos já praticados. Então, você vai verificar se os atos que já aconteceram, eles ocorreram de maneira correta ou errada. Se ocorreram de maneira correta, eles são homologados. Ou seja, eles são confirmados. Se ocorrer de maneira errada, aí você tem que ver qual foi o tipo de erro, né? Porque pode provocar uma anulação, revogação ou convalidação. Aí, o que eu sugiro para vocês? Vocês vão lá em Direito Administrativo 1, né, que nós já fizemos o estudo dos atos administrativos, e aí rememoram exatamente o que pode ser feito com o ato administrativo. Inclusive, quando esses atos possuem erros, eventualmente. Pois não, quer perguntar?
Não, eu queria só fazer um comentário acerca de o que você acabou de falar no bocado. É que o próprio Pode falar. controle é indispensável quando se fala de administração pública, inclusive, porque se não houver o controle, significa que a administração pública talvez pode praticar o que ele pretender que aconteça dentro da administração. No entanto, e propriamente o ato, desde o seu início, deve ser controlado para evitar eventuais danos que podem acontecer lá no final. Porque se deixarmos os atos para ser controlados no final, se acontecer qualquer dano, isso vai ser vai ser um ônus dentro da administração pública. O próprio Estado vai se arcar dessa consequência. Por isso que é necessário, desde o começo de um processo, desde o começo de um ato, de ser controlado, senão vai trazer o dano que o Estado vai arcar depois de todo o processo consumado. Então, basicamente, isso que eu queria comentar. Ok. O ideal é que esses controles eles ocorram antes ou durante o ato. Concordo com você. Mas como eu falei anteriormente, a estrutura administrativa de cada estado ele varia, né? E por conta dessa estrutura, você tem uma estrutura gigantesca, então você nem sempre consegue acompanhar a realização de cada um dos atos. Hoje em dia, com a virtualização dos processos e procedimentos administrativos, com a inteligência artificial, você já tem mecanismos, ou você já tem mais ferramentas para que você consiga fazer um controle prévio. Mas por isso que não se deixa de desconsiderar um controle posterior. Por quê? Por isso que estabelece um prazo de 5 anos. Porque nesses 5 anos, a qualquer tempo, pode ser revisto aquele determinado ato. Por quê? Porque se o ato ocorreu com erro, ele tem que ser corrigido. Então, por isso, como é uma gama muito grande de ações, de atividades que são feitas, por isso que não dá para você acompanhar tudo de imediato e não dá para você acompanhar tudo em tempo real. Então, por isso que ele estabelece essa situação, tá certo? O ideal seria aquilo que você falou, mas nem sempre você consegue, nem sempre existe possibilidade de você conseguir fazer. Só para vocês entenderem, geralmente essas estruturas de controle interno, ou você pode ver a questão dos tribunais de contas. Quando você vai ver os tribunais de contas, eles nunca têm gente necessária para fazer um trabalho mais aprofundado. Então, geralmente, o que eles fazem? Eles acabam tirando por amostragem, ele acaba fazendo trabalho por amostragem. Então, por isso que acabam passando muito erro. Hoje em dia, com a inteligência artificial e com essa possibilidade, com essa virtualização de tudo, foram criados novos métodos de checagem. Então, está diminuindo os erros? Está. Está diminuindo as coisas erradas? Estão. Mas não quer dizer que você está diminuindo. Por quê? Porque a estrutura ainda é deficitária. Você não tem gente suficiente que possa efetivamente fazer uma fiscalização a contento, uma fiscalização pelo menos satisfatória. Ok? Infelizmente, é a realidade. Temos. Professor. Pois não. Isso acontece muito quando se tratando de licitações, né? Quando acontece um tipo de controle, porque a licitação precisa, né, desse controle inicial antes, mas quando acontece algum tipo de ilegalidade ou algo do tipo, tem que haver esse controle posterior. Eu acho que é exatamente esse o porquê, né? De vir corrigir alguma coisa que foi passado durante o controle inicial. Exatamente. Sendo que hoje em dia é o seguinte, antigamente a situação era muito pior, só para vocês entenderem. Quando vocês vão geralmente na sede da prefeitura, não tem lá um flanelógrafo? Vocês já viram esses flanelógrafos ou não? Tem um quadro lá que é cheio de papel. Isso daí era um mural que é onde eram consideradas as publicações das licitações e tudo mais. Então, hoje em dia, com a criação da lei de acesso, aliás, com a promulgação da lei de acesso à informação,
Os municípios, os estados e o governo federal, hoje em dia, eles têm que fazer todas as suas publicações via internet. E aí o que acontece? A União criou o seu sistema, a maioria dos estados criaram seus sistemas, e os municípios ficaram protelando. Então, o que foi que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará fez? Ele disse, olha, município, tudo bem, você tem uma página na internet, mas não funciona, ou está sempre fora do ar, está sempre em manutenção, então eu vou fazer um favor para você. Eu vou criar um ambiente virtual dentro do site do Tribunal de Contas do Estado, e eu vou deixar esse ambiente para que você tenha acesso. Está aqui seu usuário, está aqui sua senha. Agora vamos fazer o seguinte, qualquer edital de licitação que você vá publicar, você só começa a contagem do prazo do edital quando ele estiver no meu site. Quando ele estiver no site do Tribunal de Contas. Então, eu, que faço a sua fiscalização, eu só permito que você faça se você colocar no meu site. Ah, se você colocou no planerógrafo, você colocou no site da prefeitura, para mim não vale. Só vale quando você coloca no meu site. Com isso, aumentou ou diminuiu? As coisas erradas que eram feitas? Diminuiu. Não quer dizer que acabou. Então, gradativamente, as situações, elas estão fazendo checagens. Hoje em dia, quando se manda a documentação, antigamente você precisava de um funcionário que visse documento por documento e colocasse os dados, e depois fizesse uma planilha, para verificar o que estava errado e o que estava certo. Mas, hoje em dia você pode ver que a administração pública, ela tem acesso. Por quê? Porque hoje em dia já existem programas que fazem a leitura do documento. E como ele faz a leitura do documento, ele já destaca os pontos importantes daquele determinado documento. Então, você tem como fazer uma fiscalização maior e melhor hoje na licitação. Mas não quer dizer que você vai finalizar. Por quê? Porque as pessoas elas vão criar outros métodos de tentar burlar o sistema. Entendido? Agora. Tá bem. Pois não. Pode falar. Sim, o que eu queria colocar aí, mais ou menos, é isso que você explicou. Na realidade, isso não dá uma eficiência dentro da administração pública, por mais que podemos ter princípio de eficiência. Se não houver um controle rigoroso, não vamos ter uma administração pública como almejamos. E sendo que, propriamente, atos a partir o seu início, e pode ter vício, mas se porventura não tem essa infraestrutura que você colocou muito bem, é bem claro. Se não tem uma infraestrutura bem boa, que vai conseguir estudar com tanta rigorosidade que venha sendo produzido dentro da administração pública, seguramente isso vai arcar um ônus dentro da administração pública, porque vamos continuar naquelas mesmas reproduções, que toda hora querendo a administração pública eficiente, mas com fragilidade desse sistema de infraestrutura e controle e tudo mais, não vamos conseguir ter uma administração pública boa. Para mim, seria uma forma muito dinâmica, tipo, conseguir colocar os recursos humanos suficientes para poder atender essa demanda, a que diz respeito à questão de controle dentro da administração pública, porque senão vamos só ficar naquela parte da humanidade e dizer que não vamos fazer controle até no final, e vamos descobrir muitos erros. No final, descobrimos muitos erros, o que vamos fazer com a produção de 5 anos? E tem coisas perdidas dentro desses 5 anos. Como é que podemos recuperar esses 5 anos? Aí vamos continuar na reprodução da lógica de formalidade. É isso que eu vejo que o que você colocou é bem claro, mas a realidade é isso. A realidade é a administração pública não tem condições de ser eficiente uma vez que estamos perante esse formalismo. Então, isso que eu concordo quanto à sua colocação. Certo. Ok. Deixa eu lhe colocar essa situação. A realidade, né? Quando você vai... Eu lhe digo isso por quê? Porque eu tenho uma consultoria, e na consultoria, como eu já tenho vários anos de experiência nessa área pública, pessoas me procuram exatamente para analisar essas situações. Então, o que acontece? Na prática, hoje em dia,
estão se fechando muitas brechas ou está se fechando muitas portas de coisas erradas que existiam. Isso não quer dizer que você está resolvendo o sistema. Por quê? Porque quando você fecha essa determinada porta e a pessoa tem essa dificuldade, a pessoa que quer agir de maneira errada, ela vai encontrar outros meios. Então, ela vai, em vez de ela utilizar a inteligência dela para fazer o que é certo, ela vai utilizar a inteligência dela para fazer o errado. Então, ela vai achar outros meios para continuar errando. Tá certo? Então, o que nós verificamos é exatamente isso. O Estado, ou essas estruturas, ou os órgãos que fazem esse controle, ou que são responsáveis por esse controle, eles estão tentando se especializar. Eles estão tentando melhorar. Ou seja, eles estão tentando, dentro daquilo que tem disponível, das tecnologias disponíveis, eles estão tentando se aprimorar, eles estão tentando adquirir novas tecnologias ou aprimorar tecnologias já existentes para aperfeiçoar o seu trabalho. Mas isso não quer dizer que eles vão conseguir barrar por completo. Por quê? Porque sempre vão existir novas formas de burlar o sistema. Ok? É a realidade. Mas a tendência sempre tem que ser essa. Então, enquanto quem quer agir errado vai estar sempre buscando novas formas, quem está agindo certo e quem vai cobrar para que a administração pública continue agindo certo, também tem que ir evoluindo, ou seja, tem que ir melhorando a sua atividade, tem que ir especializando cada vez mais a sua atividade. Ok? Certo, professor, certo. Pronto. Então, acho que estamos ainda longe de conseguir ter uma administração pública eficiente como diz a Constituição da República. Porque imagine só a dimensão do Brasil. E vamos só tentar fazer uma curiosidade em ver quais são os municípios que têm o Tribunal de Contas. Vamos ver poucas. Em um estudo que eu tinha a oportunidade de ler, era parece 5 municípios que tinham o Tribunal de Contas. Os demais não têm. Como é que vamos conseguir fazer uma auditoria, um controle dentro do município, deslocar outra pessoa de outro município? Deixa eu lhe explicar isso daqui. Ó. No Brasil, temos o Tribunal de Contas da União e nós temos os Tribunais de Contas dos Estados. Até 1978, podiam ser criados os Tribunais de Contas dos municípios. E, efetivamente, foram criados alguns Tribunais de Contas de municípios. Então, tem um Tribunal de Contas somente para o município de São Paulo, tem um Tribunal de Contas, se não me engano, do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas de Goiás. Então, realmente, só foram criados 5 Tribunais de Contas. Inclusive, nós tínhamos o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará, que depois foi extinto na primeira gestão do governador Camilo Santana e foi incorporado pelo Tribunal de Contas dos Estados. Então, o que acontece? Não quer dizer que, não existindo o Tribunal de Contas dos municípios, os municípios vão deixar de ser fiscalizados. Dentro da organização brasileira, o que acontece? Se você não tiver um Tribunal de Contas dos municípios responsável pela fiscalização direta desses municípios, então, quem vai realizar essa fiscalização, esse controle da administração pública, vai ser exatamente o Tribunal de Contas do Estado. Então, toda essa atividade que antigamente era o Tribunal de Contas dos municípios, que é o Tribunal de Contas dos municípios aqui do Estado do Ceará, ele fiscalizava os 184 municípios, hoje em dia, toda a estrutura e toda a atribuição passou para o Tribunal de Contas do Estado. Então, hoje em dia, no Ceará, o Tribunal de Contas do Estado, ele verifica tanto a atividade do próprio Estado e os entes e órgãos que fazem parte do Estado do Ceará, como também faz a análise dos 184 municípios. Você conseguiu compreender agora? Então, não quer dizer que não exista, existe, só que é feito por uma outra estrutura. Qual é a estrutura? É o Tribunal de Contas dos Estados, tá certo? Assim como mudou aqui no Ceará, em vários outros estados que não tinham tribunais de contas dos municípios, já era feito pelo Tribunal de Contas dos Estados. Por exemplo, os nossos vizinhos aqui, Rio Grande do Norte e Piauí, nunca tiveram Tribunal de Contas dos municípios, mas não quer dizer que os municípios deles deixavam de ser fiscalizados. Eles simplesmente passavam a ser fiscalizados por quem? Pelo Tribunal de Contas do Estado. Agora, realmente, aquilo que você falou tem razão. Por quê?
Se você tem um tribunal que já faz a fiscalização do Estado, que já é gigantesco, e ele ainda vai fazer dos municípios, e você não tem um acréscimo de pessoal, então vai demonstrar o quê? Que os servidores, eles vão fazer o que podem, mas o trabalho sempre vai ser deficiente. Por quê? Porque falta pessoal, falta gente suficiente para conseguir fazer o trabalho da maneira correta, da maneira devida. Entendeu agora? Certo, professor. Obrigado. Obrigado pela explicação. Entendi. Tudo bem, tá certo. É só porque eu acho que ficou equivocado, porque quando você recebe a informação, realmente, atualmente, só existem 5 tribunais de contas dos municípios. Mas isso não quer dizer que a não existência de outros tribunais de contas dos municípios, os outros ficaram livres. Não, eles são fiscalizados, mas por uma outra estrutura, que é o Tribunal de Contas do Estado. Tá certo? Não é isso que eu estava a tentar colocar. Eu estava só simplesmente mostrar a incapacidade de Tribunal de Estado conseguir controlar os municípios. É isso que eu estava a tentar só mostrar, mas não é que são os municípios que não tiveram o Tribunal de Contas, são isentos de controle. Não é isso a minha pretensão. Ok. Agora eu concordo com você. Realmente não tem gente suficiente para fazer essa atividade de controle dos municípios. Não tem. Mesmo nos tribunais de contas dos municípios já não tinha, e hoje em dia, no Tribunal de Contas do Estado, continua não tendo. Ou seja, a estrutura ainda é deficitária. Alguém mais queria fazer alguma intervenção? Queria fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos lá, vamos continuar. O terceiro critério aqui de classificação dos tipos de controle, nós temos o critério quanto à natureza do controle. Onde o controle pode ser um controle de legalidade ou pode ser um controle de mérito. Só lembrando, qual é a diferença do controle de legalidade para o controle de mérito? Vai depender exatamente do ato administrativo. Nós temos que lembrar que os atos administrativos, quando a previsão legal, eles podem ser atos discricionários. E o que é o ato discricionário? É porque parte é prevista na legislação, parte é vinculada, e parte, o próprio gestor, ele tem uma liberdade dentro de parâmetros, ou seja, uma liberdade vigiada, né? Que é delimitada, para ele fazer algumas coisas, ou para ele fazer algumas opções. Então, seria a parte discricionária, onde ele pode fazer opções dentro daqueles parâmetros que já foram pré-estabelecidos pela norma. Enquanto que o ato vinculado, todo ato, ele acontece de acordo com a lei. E aí, nada escapa à regulamentação legal ou à previsão legal. Então, o controle de legalidade é verificar se aqueles requisitos ou se aquelas exigências da legislação foram preenchidas. Porque se alguma dessas exigências deixou de ser preenchida, aí o ato ele se tornou irregular. Irregular por quê? Porque não cumpriu totalmente a legislação, ou não cumpriu a legislação da maneira correta. O controle de mérito, por sua vez, ele se dá para verificar se a decisão que o gestor podia tomar, ela ocorreu dentro dos limites. Porque se ela ocorreu dentro dos limites, ok, a própria lei deu a ele essa oportunidade. Se ela ocorreu fora desses limites que foram estabelecidos, aí sim, é outra irregularidade. E aí esse ato ele pode ser revisto, e aí, dependendo da irregularidade, ele pode até chegar a ser anulado. Então, por isso que você tem essas outras duas formas de controle, mas depende se o ato ele é vinculado ou discricionário. E aí nós temos que, mais uma vez, lembrar as lições aí dos atos administrativos. Tá certo? E, por fim, o quarto critério que a gente vai analisar é exatamente quanto ao órgão que exerce o controle. Nós vimos que nós temos o controle interno. Então, o controle interno é aquele que é exercido pela própria administração pública. Então, quando a própria administração pública ela exerce o controle sobre si mesma, você tem o chamado controle administrativo. E aí é passível do Estado ele sofrer esse controle administrativo, e o controle administrativo ele pode tanto tratar das questões de legalidade, como ele também pode tratar das questões de mérito. E o controle administrativo, ele tanto pode ser de ofício, ou seja,
a própria administração percebe o problema e já trata do problema, já resolve o problema, ou pode ser provocado. O que é ser provocado? Alguém de fora da administração pública pode reportar o ilícito, pode reportar uma irregularidade, e a partir daí o Estado ele começa a agir frente àquela informação de ilícito ou de irregularidade. O segundo tipo, quanto ao órgão que exerce, é o controle do legislativo. E o controle do legislativo é aquilo que nós já vimos, né? Então, o legislativo, constitucionalmente, ele pode ter duas tarefas, né? Aquela que foi estabelecida constitucionalmente, que é o poder de fiscalização técnica, que ele vai olhar para orçamento, para contabilidade, para a parte operacional, para a parte técnica da atividade que é desempenhada pelo executivo e verificar se ela está sendo bem feita. Ou pode ser feito o controle político. E o controle político ele é exercido através exatamente das CPIs, das comissões parlamentares de inquérito. E aí, esse controle legislativo, ele pode recair sobre o executivo e sobre entidades da administração indireta, inclusive sobre o poder judiciário, quando o judiciário, agir em funções administrativas, tá certo? E o terceiro tipo de controle é o controle judicial. E aí o que acontece? Ao judiciário cabe dar a última palavra sobre os litígios que acontecem. Então, se o legislativo tem um litígio com o executivo, qualquer um dos dois pode levar o problema ao judiciário. Se o Ministério Público constatar um problema no executivo, ele pode levar ao judiciário através de processo. Se um cidadão tiver um problema com o executivo, ele também pode levar ao judiciário através do processo. Então, esse controle judicial, ele necessita que seja manejado, ou seja, que seja lançado mão de uma ferramenta que é exatamente o processo. E aí, os atos administrativos que foram indicados no processo, eles vão ser analisados e podem até chegar a ser revistos pelo judiciário. Lembrando que o judiciário, ele pode fazer um reexame dos atos administrativos, mas também ele pode fazer um exame dos atos legislativos e até do próprio judiciário, certo? Quando o judiciário estiver agindo como função administrativa. E nesse controle judicial, eu queria só fazer aqui uma observação, que o judiciário, ele pode verificar várias coisas dos atos administrativos. O único problema que nós temos é o mérito administrativo. Por quê? Porque no mérito administrativo, o judiciário não pode agir de maneira aprofundada sobre o mérito administrativo. A única coisa que o judiciário, quando se referir a mérito administrativo, ele vai poder avaliar é a legalidade do ato e a legitimidade do ato. Então, ele não pode exercer mais profundo do que isso. Por quê? Porque aí seria uma questão interna, né? É tanto que tem alguns atos que não são sujeitos a controle judicial, como os atos políticos, os atos legislativos e os atos interna corporis. Esses três tipos de atos, eles não sofrem o controle judicial. Entendido? Só é que a minha dúvida fica nessa parte do judiciário não conseguir interferir profundamente sobre mérito administrativo. Aí eu fico... Repita, por favor. O que eu estava a dizer é, tipo, não entender essa parte de o porquê que o judiciário não pode interferir profundamente sobre o ato de mérito administrativo. No mérito administrativo? Ok. Isso. Por que o judiciário não pode interferir profundamente, uma vez que elegemos ele como o único a decidir que vai dirimir todos os contentes que existem dentro do Estado democrático do direito? Ok, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor essa situação, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte, um prefeito, ele acabou de assumir o mandato, e aí o prefeito, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com as normas que regem
o Estado brasileiro, ele vai ter que tomar conta de várias áreas. E já tem algumas delas que já tem valores específicos que o prefeito ele tem que investir. Por exemplo, no decorrer do ano, ele tem que pegar 25% do orçamento, de algumas verbas orçamentárias, na maioria delas, e investir na educação. Se ele investir menos de 25%, ele incorre, ou seja, ele fez um crime chamado crime de responsabilidade. Do mesmo modo, ele também tem um percentual para investir na saúde e outro na ação social. As outras áreas não têm. Mas digamos que o prefeito diz, olha, eu sou obrigado a investir 25%, mas eu sou professor, ou a minha mãe era professora, eu gosto muito dos professores, gosto muito dessa área de ensino, e eu acho que a saída para o nosso município é investir em ensino. Ele pode gastar mais do que os 25%? Pode. Eu acho que pode, né? Dependendo Pronto. do justificativo, a motivação que vai trazer sobre. Isso é que é a discricionariedade que o prefeito tem. Por quê? Dos 100% que ele tem determinados percentuais que ele tem que gastar e são obrigatórios. Mas vai sobrar alguma coisa? Vai. Aquilo que sobrar, ele pode jogar mais em alguma área. Já outro prefeito diz, não, eu acho que o futuro para o meu município é que o meu município ele tem startups. Porque as startups podem ser feitas em qualquer local, geralmente é feita, basta que a pessoa tenha acesso a computador e a pessoa pode criar uma startup, pode criar um aplicativo e vai gerar muita renda, muito dinheiro para o município, porque quando tiver muitos contratos, ele vai pagar mais impostos sobre os contratos. Então, digamos que o prefeito ele diz, olha, eu vou investir em empreendedorismo. Então, digamos que o prefeito ele vai criar cursos para as pessoas entenderem que são startups, monta um laboratório para startups, para 10, 15 startups começarem, e aí ele pode investir nessa área? Pode. Só que essa área não é ensino. Essa área é empreendedorismo. Ele também pode fazer isso? Eu digo que não. Pode. Porque se está sobrando uma parte, ou seja, se ele tem uma sobra de uma parte do orçamento, ele pode gastar naquilo que ele achar que é necessário. Exemplo, ele criar startups, para essas startups, no futuro, pagarem mais impostos, ou pagarem os impostos. Ela inicia sem pagar imposto, mas depois ela começa a crescer e começa a pagar imposto. Ele pode investir nisso? Pode. Porque dentro da legislação não existe nenhuma negativa. Ou seja, o que ele está fazendo é uma coisa possível, é uma coisa lícita? É. Dentro da legislação ele pode fazer? Pode. Então ele vai lá e implementa. Tá certo? É por isso que o mérito administrativo você não pode interferir tanto. Por que você não pode interferir tanto? Porque tem os limites. Ah, ele quer investir na educação. Ele pode? Pode. Ele quer investir na saúde. Ele pode? Pode. Está dentro do limite? Tá. Ele quer investir em emprego e renda. E aí ele vai trazer a fábrica, e aí, quando ele traz fábricas, o que é que ele faz? Ele já faz diferente, porque ele vai abrir mão de impostos. Geralmente ele vai doar terreno, então vai gastar dinheiro, vai abrir mão de imposto, então ele vai deixar de arrecadar. Mas por quê? Mas ele vai trazer mais renda para o município. Vão ter mais pessoas trabalhando. Então, você tem que analisar, quando você lida com o mérito administrativo, o que você vai avaliar do gestor não é se ele fez aquilo dali, se ele podia ou não fazer, é se ele tem os limites. Se ele agir dentro dos limites, ele pode tomar a decisão que ele quiser, mas desde que esteja dentro dos limites. Tá certo? Então, por isso que quando o judiciário ele vai analisar o mérito, ele só vai analisar se os limites foram respeitados. Se o limite foi respeitado, aí ele não pode interferir na decisão. Por quê? Porque a decisão ali, ela era mérito administrativo, ou seja, ele tinha uma certa liberdade. Se ele exerceu a sua liberdade dentro dos limites que foram estabelecidos, ok, eu não posso dizer mais nada. Eu só posso fazer a verificação se está dentro do limite. Se estava, não posso fazer mais nada.
Entendeu agora? Melhorou aí o entendimento sobre essa situação do que é o controle e o mérito administrativo?